Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Elivelto Nunes e você está no Pod Pand, o podcast do Colégio Estadual Pandiaca Lógicos. Eu sou moreno, tenho cerca de 1,75 m, peso algo em torno de 115 quilos, moreno, cabelos curtos e grisalhos e olhos castanhos escuros. Bem, nesse episódio semanal você irá conhecer um pouco sobre ludopatia cibernética. Você já ouviu falar nisso? Não? Então me acompanhe nessa viagem para aprender um pouco mais. A ludopatia cibernética ou vício em jogos online vem se tornando cada vez mais comum. E agora, nesse podcast, nós vamos falar um pouco sobre suas causas e consequências. A ludopatia cibernética é definida como um tipo de transtorno psicológico caracterizado pela dependência de qualquer tipo de jogo na internet. E esse comportamento compulsivo pode até mesmo afetar negativamente a vida familiar, o desempenho profissional e a estabilidade financeira da pessoa que o apresenta. É possível observar que nos últimos anos, este se tornou um dos problemas que exige cada vez mais atenção e intervenção psicológica. Então agora, nós iremos identificar as principais características das pessoas que sofrem de ludopatia cibernética e descrever com o apoio de algum conhecimento de psicologia profissional para poder superar essa dependência e lidar um pouco com suas consequências. Bem, sabemos que a popularização e melhoria de acessibilidade e usabilidade dos espaços online de apostas em eventos desportivos, a existência de plataformas de jogos online e a facilidade de acesso através dos smartphones tornam os jogos online um fenômeno crescente. Principalmente, parece estar afetando jovens, estudantes universitários e desempregados. Vou elucidar aqui algumas características da ludopatia cibernética, que são, primeiro, perda de interesse em atividades que não sejam jogos de azar. Em primeiro lugar, uma das características desse problema é a maneira como interfere nas tarefas diárias e nos interesses e preferências de quem o sofre. É muito comum que muitas atividades que antes eram importantes sejam rebaixadas a favor dos jogos online. Podemos falar também sobre a mudança de humor. Existe alteração de humor em função dos resultados obtidos nos jogos ou sentimentos de irritabilidade e ansiedade ao tentar reduzir o tempo de jogo costumam ser características relevantes da ludopatia cibernética. Uma outra característica também é a necessidade de mentir ou esconder o comportamento de jogo. É recorrente que quem sofre com esses vícios experimente a necessidade de mentir para familiares e amigos sobre esses comportamentos ou queira escondê-lo para evitar, de certa forma, alguns julgamentos, críticas e até mesmo acusação. Uma outra característica também é a criação de vários perfis em diferentes plataformas. Isso também é comum, pois os jogadores que criam vários perfis em diferentes plataformas, eles visam, na verdade, poder diversificar sua experiência com os jogadores e evitar possíveis penalidades ou suspensões por jogar por mais tempo do que o recomendado. Também podemos citar como característica a perda do senso de realidade. A ludopatia cibernética também se caracteriza por gerar distorções na maneira como os jogadores percebem a realidade. É possível até que surjam discrepâncias entre a realidade que foi construída online em torno do jogo e as situações de realidade externa. Por exemplo, pode ocorrer perda de noção de tempo ou do valor real do dinheiro. Também podemos citar como característica usar o jogo para evitar a realidade. Na mesma linha, é possível que eles tendam a usar o jogo como uma forma de escapar da realidade e das consequências negativas que a ludopatia cibernética certamente trouxe consigo. Também podemos afirmar como característica efeitos no trabalho, nos estudos e no emocional. O jogo patológico online tende a afetar todas as áreas da vida dos jogadores. Falamos, por exemplo, do círculo social, mas também do desempenho no trabalho e da própria saúde, reduzindo as horas de descanso e, em muitas ocasiões, o pensamento também é sequestrado. Mesmo que as pessoas não estejam jogando, sua atenção permanece no jogo, nos resultados
das últimas rodadas, nos movimentos que ela pode fazer ou avaliando estratégias ou plano de ação. Também temos como característica perdas financeiras associadas aos jogos de azar. A ludopatia cibernética expõe aqueles que sofrem com ela e as perdas financeiras e que muitas vezes levam a dívidas que não podem ser pagas. Dessa forma, acaba se formando um círculo vicioso. Uma outra característica é a negação do problema. Como em todos os vícios, uma característica comum é a negação do problema ou a minimização. Os jogadores tendem a acreditar que estão no controle da situação, que podem prever o resultado dos jogos, ou até mesmo que as perdas financeiras são compensadas por ganhos futuros. Uma outra característica, e última, é a perda de capacidade de autocontrole. É comum que haja uma perda de controle quando a vontade de jogar sem parar existe. Quando o jogador que percebe essa perda de autocontrole, pode ser a hora de procurar ajuda. Bem, mas qual é a forma que nós temos de combater a ludopatia cibernética? Para começar, o mais importante será receber ajuda de profissionais especializados em vícios. É recomendado o suporte psicológico, pois o suporte psicológico é essencial para identificar as causas associadas a esses comportamentos, levando em consideração a possibilidade de definir estratégias eficazes para tratá-los. A assistência terapêutica também é muito importante para ajudar o paciente a controlar os sentimentos de ansiedade, raiva, frustração e medo, que podem vir a surgir na primeira fase do processo de recuperação. Também é importante dizer que, além disso, podem fornecer ferramentas para fortalecer o autocontrole e manter a motivação para o tratamento. A intervenção clínica, em um caso de ludopatia cibernética, requer, de certa forma, paciência, comprometimento e autoaceitação, pois em muitos casos as recaídas podem fazer parte do processo. Bem, pessoal, e assim chegamos ao final de mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. Então, siga o nosso canal, compartilhe e deixe o seu like lá. Um grande abraço e até a próxima.